Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos tentar finalizar então, né, a nossa atividade aqui hoje. Eu vou trazer para vocês então os nossos slides, né, pra gente começar, tá bom? Então vamos lá, a gente já viu os sumérios, nós já vimos os acádios, tá? Vocês podem ter visto que hoje eu mudei um pouquinho o layout do slide, mas não tem problema. Esse slide vai no roteiro para vocês copiarem. Eu preciso que vocês copiem esse slide, tá? Então vamos lá. Isso que nós já falamos sobre o significado da palavra Mesopotâmia, significa terra entre rios, é toda essa região aqui, tá vendo? Ó? A Mesopotâmia, na verdade, ela está dentro de uma região um pouco maior, né? Que é a região do Crescente Fértil, que vai desde desse próprio espaço aqui, dessa própria região da Mesopotâmia até a África. Então, Mesopotâmia vem do grego, significa terra entre rios. Entre quais rios? O rio Tigre e o Eufrates. Nessa região, então, Mesopotâmia não é uma cidade, tá? É uma região. Nessa região, nessa estreita faixa de terra, várias civilizações se fixaram. E uma coisa interessante para vocês estarem se atentando é que essas primeiras civilizações, aliás, foi na Mesopotâmia, né, que elas se desenvolveram de forma primeira, né, elas fizeram isso próximo a grandes fontes de água. Por isso, as civilizações que se desenvolveram por lá, e não somente por lá, mas as primeiras civilizações no geral, são chamadas de civilizações hidráulicas, porque elas sempre se fixavam próximo a grandes fontes de água. Para vocês localizarem mais facilmente o local físico onde esses povos, né, se fixaram, basta lembrar da sigla ABS, né? Nós tivemos 5 povos principais que viveram na Mesopotâmia: os assírios, os babilônicos, sendo que os babilônicos, nós temos o primeiro império babilônico e o segundo império babilônico, ou seja, os caldeus, né? Os acádios e os sumérios. Então, no norte a gente tem os assírios, no centro os babilônicos em seus 2 impérios e ao sul os sumérios, tá bom? Então, não confundam Mesopotâmia com Crescente Fértil. A Mesopotâmia não é o Crescente Fértil, mas está dentro do Crescente Fértil. Toda essa região do Crescente Fértil, né, essa ampla faixa de terra no formato de meia-lua, ela tem características que a tornam de fato muito propícia para a prática agrícola, né? Atualmente, a região da Mesopotâmia compreende os países do Iraque, do Irã, parte da Síria e do Kuwait, tá bom? Algumas características principais, eu já falei com vocês na aula passada. Os povos que se desenvolveram por lá tiveram na agricultura a principal prática, a principal atividade econômica. Claro que povos como sumérios se desenvolveram também o comércio, os assírios a guerra, mas a principal atividade econômica daquela região, daqueles povos que se desenvolveram por ali, era a agricultura. Eram civilizações teocráticas, ou seja, com uma religiosidade, uma religião muito aflorada. E aí vocês não confundam religião com religiosidade, porque aqui nós já podemos falar em religião, né? A religião, na verdade, ela é a religiosidade aflorada, institucionalizada, digamos assim, né? Porque a partir do momento que a humanidade passa pela Revolução Neolítica, nós já temos a formação do Estado, né? Com a formação das primeiras cidades, a formação do Estado e, assim, a institucionalização da religião, né? Os povos que se fixaram na Mesopotâmia eram povos de intensa religiosidade, né? Eram civilizações também politeístas, tinham uma crença variada, né? Em vários deuses e, bom, primeiro, a gente fala um pouquinho sobre os acádios, sobre os sumérios nós já falamos, né? Os sumérios, eles se organizavam politicamente de forma descentralizada, não compreendiam um reino ou um império centralizado, né? A unidade básica política que formavam o povo sumério eram as cidades-estado. Então, o que eram cidades-estado? Eram cidades independentes umas das outras. E como eu já havia falado com vocês anteriormente, isso é bom, mas isso também é ruim,
né? Isso é bom porque essa independência, principalmente logo no início da humanidade, da história antiga, isso é um fato que demonstra como esses povos eles eram complexos, né? Agora, isso enfraquecia a civilização como um todo. Haja vista que vocês podem conferir que os sumérios eles foram sucessivamente conquistados pelos assírios e pelos babilônicos, né? Por quê? Porque essa independência muitas vezes fazia com que, né, cidades dessa mesma civilização entrassem em disputa por um mesmo território, né? E no geral isso convidava a invasão daquela região por um exército inimigo, né? Então, os sumérios não se organizavam de forma centralizada, eles se organizavam de forma descentralizada em cidades-estado. É um tipo de organização que nós só vamos ver novamente na Grécia, tá? Basicamente, a atividade econômica deles era o comércio, daí a necessidade de registro e de comunicação era muito forte, né? Eles ficavam o tempo todo em locomoção e precisavam de símbolos e signos que tornassem mais próspera, mais fácil essa comunicação. Por isso também eles desenvolveram a primeira forma de escrita da história, né, tão importante que marca a divisão da história para a pré-história, né, que é a escrita cuneiforme. Então, a escrita cuneiforme, desenvolvida pelos sumérios, ela surge em razão justamente dessa necessidade de registro e comunicação. Registro basicamente das informações, né, de comércio e também do que eles obtinham ali da prática agrícola deles, tá? E a escrita cuneiforme era uma escrita muito complexa, ainda não decifrada, né? Esses caracteres, eles eram escritos numa estela, né? Em formato de cunha, uma estela era aquela tabuinha de barro, né? Barro úmido, depois era posto para secar ao sol. Era basicamente pictográfica, ou seja, os seus símbolos significavam exatamente aquilo que eles pareciam, né? E foi a primeira forma de registro escrito da humanidade, tá? Terminaram por ser conquistados pelos acádios e por aí sucessivamente, né? Pelos assírios, depois pelos babilônicos. Os acádios, sim, formam o primeiro império centralizado da região, sob o domínio do rei Sargão, né? Sargão I, e eles foram incorporando as suas próprias práticas culturais, costumes e práticas sumérias, né? Por isso que eles meio que mesclaram a sua própria cultura à cultura suméria, formando uma cultura sumério-acadiana, né? Então, os acadianos conquistaram a Suméria e incorporaram costumes e práticas sumerianas ao seu próprio dia a dia, ao seu próprio cotidiano, tá? Também foram povos que tinham uma prática muito voltada para a astrologia, foram povos muito desenvolvidos no campo da astrologia e da matemática, como todos os povos que se fixaram na região da Mesopotâmia no geral, né? Os povos que se fixaram por aquela região tinham na matemática, na astrologia, um desenvolvimento muito, muito intenso, tá? Depois nós temos os amoritas ou os babilônicos. Os babilônicos governaram a Mesopotâmia, habitaram aquela região ali em dois momentos, né? Num primeiro momento sob o governo de Hammurabi, num segundo momento sob o governo de Nabucodonosor. E interessante, gente, que eu não quero que vocês confundam o fato de que não significa que esses povos eles habitaram aquela região todos ao mesmo tempo. Não. Na verdade, o declínio de um povo coincidia com a supremacia de outro, né? Sempre era dessa forma. O declínio de um compreendia com a supremacia do outro, né? Um sendo conquistado pelo outro. E se a gente tem nos Sumérios, pelos Sumérios, né, a contribuição da primeira forma de escrita da história, a gente tem pelo primeiro Império Babilônico, né, em seu rei Hammurabi, o primeiro conjunto de leis escritas da história, que era o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, gente, ele não foi escrito em papel, até porque não existia à época, né? Mas sim em pedra, ele foi talhado em pedra. Esse código ainda existe hoje, né? Está no museu na Europa. E ele era baseado no chamado princípio de Talião, né?
que na verdade é olho por olho, dente por dente. O que significa isso? Significa dizer que ao crime cometido era imposto um castigo, uma penalidade proporcional. Ou seja, digamos assim, se a pessoa se envolveu numa briga e furou o olho do outro, qual que era o seu castigo? Era ter o seu próprio olho perfurado, né? Então, o Código de Hammurabi foi o primeiro código de leis escrito da humanidade. Hammurabi, que era um rei conhecido pelo seu intenso senso de justiça, né? Praticamente imutável senso de justiça. Né? O princípio de Talião ele é muito controverso, né? Nem sempre o olho por olho, dente por dente, ele é justo de fato. Né? Bom, esse é o primeiro império babilônico. Né? Os assírios, os babilônicos, gente, só voltando um pouquinho, os babilônicos eles eram um povo diferente, porque eles tinham aí um veio intelectual muito mais aflorado. Então, claro, eles se dedicavam ao comércio também, muito mais do que à prática agrícola, né? Claro, tinham também, se dedicavam um pouco à agricultura também, se dedicavam mais ao comércio do que à agricultura, mas eles eram um povo mais voltado para a cultura, para a própria, para a própria aquisição da cultura, enfim, da educação, era um povo mais intelectualizado, principalmente sob o governo de Hammurabi e no segundo Império Babilônico do rei Nabucodonosor. Né? Os assírios já são um povo que, na verdade, chega a ser o contrário dos babilônicos. Né? Eles habitavam a região norte da Mesopotâmia, né? Eram povos conhecidos pela sua crueldade e violência, ao contrário dos sumérios, que tinham uma prática comercial muito intensa, dos babilônicos, né, com toda a sua produção cultural, intelectualizada, os assírios já desde sempre fizeram da guerra a sua principal fonte de riqueza. Né? Então, eles eram povos que pilhavam, né, viviam da pilhagem, viviam do saque, viviam do combate entre outros povos e do espólio de guerra. Né? Eles fizeram da guerra, literalmente, a sua principal fonte de riqueza e se especializaram em atos cruéis. Eles eram muito famosos, principalmente o rei Assurbanipal. Né? Os sumérios eram muito famosos pela crueldade com que eles lidavam com seus inimigos. E essa crueldade ela tinha um objetivo, na verdade. Né? Primeiro, era abalar o moral do inimigo, né, que um inimigo abalado era um inimigo que era mais fácil de ser derrotado. E segundo, era que os inimigos, antes mesmo de encontrar com os assírios, desistissem desse embate por conta do medo, né, do que aconteceria caso eles fossem derrotados, e com certeza eles seriam derrotados pelos assírios. Os assírios, eles desenvolveram toda uma economia, não uma economia, mas toda uma prática voltada para a guerra, né? Não, eles fabricaram carros de guerra, armas, espadas, enfim, toda uma indumentária para tornar a guerra mais, enfim, como que eu posso falar com vocês? Para tornar a guerra um negócio mais rentável, né, foi desenvolvido pelos assírios. Então, eles foram um povo que desenvolveram muito bem a metalurgia e fizeram um bom uso da roda, né, que foi desenvolvido lá na pré-história, principalmente em carros de batalha. Eles introduziram também o uso dos cavalos nas batalhas. Né? Claro, foram um dos maiores impérios da região mesopotâmica, juntamente com o Império Babilônico. Tá? Os assírios eles só foram vencidos por Nabucodonosor em seu segundo império. Conta-se, gente, que Assurbanipal ele carregava no pescoço um colar de orelhas, né? Ele era famoso por carregar no pescoço um colar de orelhas dos principais inimigos, dos inimigos que ele considerava mais valorosos, tá bom? Próxima aula, a gente vai falar sobre os caldeus e vamos falar também sobre a estrutura social
da Mesopotâmia, finalizando, então, esse capítulo 6, tá bom? Até mais!